Graças a Deus, que o Senhor Deus nos abençoe. Hoje eu quero falar, baseado no título, o batismo salva? Muitas pessoas têm me perguntado isso. Pastor, o batismo salva? Por que então que eu devo me batizar? A gente pode ensinar o que está escrito na palavra de Deus. Devemos nos batizar porque é uma ordenança. O próprio Jesus, ele instruiu que aquele que crer nele deve se batizar. Louvado seja Deus. É claro que a nossa salvação, ela vem desse reconhecimento, crer e reconhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A gente precisa reconhecer, louvado seja Deus, que Deus existe. A gente precisa crer no nascimento virginal de Jesus. A gente precisa crer que Ele é o Senhor da nossa vida. A gente precisa crer nessas coisas. Então o batismo, só o batismo, você chegar e se batizar, não vai lhe salvar não. Agora, se você crê em Jesus e você segue a palavra de Jesus, você então deve se batizar. Olha só o que está escrito, vamos começar lendo os textos para a gente compreender isso. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 16, verso de número 15 ao 16. Aqui foi a palavra do Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele escreveu o que Jesus ensinou. Olha só, e disse-lhe: ide por todo o mundo. Quem foi que disse? Foi Jesus. Ele disse para quem? Ele disse para os discípulos dele, os apóstolos que estavam com ele: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho tem que ser pregado. Agora é os 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então veja aqui que aqui tem, o batismo tem que ser acompanhado de quê? De uma crença. Tem que crer. Então só se batizar sem crer não adianta nada, é só um banho. Primeiro tem que crer. Depois que você crê em Jesus, você passa a seguir a Jesus, então você deve obedecer a palavra que ele ensinou. O batismo é para aqueles que crêem em Cristo, não é para aqueles que não crêem em Cristo. Então, a partir do momento que você crê em Jesus para a sua salvação, então você deve se batizar. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, louvado seja Deus, quem porém não crer será condenado. Ou seja, tudo é por meio da crença, da fé. Um batismo sem fé, sem crença, é só um pecado, é pecado. Tudo que a Bíblia diz, tudo que a gente faz que não tem fé é pecado. Então a gente precisa fazer as coisas da maneira correta. Louvado seja Deus. Agora, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13 e 14. Olha só o que está escrito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quando nós se batizamos, a partir do momento que você crê e se batiza, você faz parte do corpo. O corpo que simboliza o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. É um símbolo. Então, o batismo é necessário para que a gente seja introduzido no corpo. Que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque Deus é um só. A manifestação de Deus se dá no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas é uma só pessoa. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, a partir do momento que muitas pessoas vão se batizando, vão se formando o corpo da igreja. Então, não existe igreja com uma, duas pessoas. Não existe corpo, igreja existe, muitas igrejas são abertas, né? As pessoas abrem templos, sabe? Coloca lá 200 cadeiras em uma caixa de som e começa a fazer o trabalho. É uma igreja? Não, não é uma igreja. É um lugar de culto.
Porque o corpo é formado por membros, de pessoas que crêem e em obediência ao seu Deus, ele se batiza para formar o corpo. Você está entendendo? É muita torção que existe. Então a palavra de Deus é bem clara. Porque também o corpo não é um só membro. Então se você aluga um ponto e fica lá dizendo que é uma igreja, a igreja é o povo. Depois que o povo é levado, eles creem em Jesus por conta da pregação da palavra. Então eles decidem reconhecer Jesus como Senhor, já é selado com o Espírito Santo. Então essas pessoas passam o processo do batismo para ir formando o corpo. Porque o corpo não é formado com um nem dois membros, é formado com muitos membros, conforme está aqui. Louvado seja Deus. Não é um só membro, mas muitos. Então duas pessoas dentro de um espaço, e a gente chama de igreja, não é isso que a Bíblia está ensinando aqui, não. As pessoas podem falar o que quer, mas não é o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo isso aqui. Paulo está ensinando aqui a igreja de Corinto, porque também o corpo não é um só membro. Então se eu abro um ponto e eu estou lá sozinho lá, e eu digo que boto lá igreja fulana de tal, é uma igreja de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus? É aí que está, você está entendendo? Então nós precisamos ler as Escrituras. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo de número 5, verso 39, eu gostaria que você lesse esta palavra. Examinai-vos vós as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Agora veja 1 Timóteo 3,16, o que está escrito. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse Jesus que manda a gente pregar essas coisas, ele foi recebido na glória. E o texto que diz que ele foi recebido na glória é Marcos 16, 19. Depois que Cristo consumou a sua obra, ele foi recebido nos céus e assentou-se à direita do Pai. Louvado seja Deus. Para concluir, eu quero ler este versículo de Marcos 16, verso 19, que diz o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Quem falou essas coisas? Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui para seguir a quem? Ao ensinamento de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Não são os homens que são o nosso Senhor. O nosso Senhor é Cristo. Foi a Ele que eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida para obedecer a sua palavra. Faça o mesmo, meu irmão. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que esta palavra possa ter contribuído para tirar suas dúvidas com relação ao batismo. Quero pedir a você que se inscreva no canal, louvado seja Deus, ative o sino em todas, compartilhe o vídeo, curta o vídeo também. É importante, louvado seja Deus, você curtir o vídeo. Louvado seja Deus. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sino em todas, curta o vídeo e compartilhe. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Amém.